Meu nome é Marilza Manhã Salgado de Carvalho. Eu nasci na cidade de Laranjeiras, onde eu guardo assim grandes recordações. Sou filha de Ulisses Manhã e Raquel Dantas Manhã. E nasci no dia 10 de março de 1945. Me formei pela antiga Faculdade de Direito, hoje Universidade de Direito. Iniciei na magistratura no dia 1º de dezembro de 1971. A minha infância foi uma coisa maravilhada. Eu sou feliz pela infância que eu tive em companhia de meus pais, em companhia de meu irmão, Fernando Manhã. Foi uma coisa, fiquei em Laranjeiras até os 6 anos de idade, em companhia deles todos. Como meu pai era funcionário público federal, ele veio removido para Aracaju. Então nós viemos morar aqui em Aracaju, onde nós passamos uma boa temporada. Inclusive, nós chegamos a morar até aqui na antiga Praia 13 de Julho, quando a Praia 13 de Julho não era nada. E hoje essa coisa maravilhosa aqui, né, que todo encanta todo mundo que mora ou que passe por aqui. É muito bonito esse bairro. E nós moramos um pouco ali, mais a distante. E eu sempre dizia a Salgado, meu esposo, que um dia eu voltava às minhas origens e morar na Praia 13 de Julho. E hoje realmente estou morando na Praia 13 de Julho. A minha vida inicial, escolar, foi bem interessante. Nós morávamos no interior, até os 6 anos de idade, meu irmão mais velho do que eu um pouco. Então minha mãe, que era uma pessoa assim, muito instruída, uma pessoa muito forte, uma personalidade muito forte, então ela nos ensinou. Eu não passei pela fase inicial de colégio, jardim de infância, pré-primário, nada disso eu frequentei, porque minha mãe nos preparou em casa com os cadernos que ela tomava emprestado de algumas pessoas que ela conhecia, tomava emprestado os cadernos dos filhos dessas pessoas e nos ensinava, nos direcionando para o Colégio Salvador. Então, os cadernos que ela tomava emprestado eram justamente do Colégio Salvador, e ela nos preparou para que nós entrássemos no Colégio Salvador. E realmente isto aconteceu. Primeiro veio meu irmão, que já com a idade de 8 anos, ou 8 para 9 anos, ele foi ser avaliado por Dona Bernadette Garron Leite, do Colégio Salvador, e que nos deixa saudades, né? Que nos deixou saudade até hoje. E Dona Bernadette disse, não, este menino vai para o 2º ano, na época era assim, do período, 1º ano, 2º ano, então ele já entrou no 2º ano. Depois veio Marilza, eu era mais nova do que ele, preparada da mesma forma, já estudando com os cadernos dele, e aí também fui avaliada e entrei no 2º ano. Estudei no Colégio Salvador, naquela época só tinha, como se chamava antigamente, o primário, nós estudamos lá. Depois eu fiz exame de admissão para o Colégio Estadual de Sergipe, antigo Ateneu, e lá eu frequentei, fiz os 4 anos de ginásio, fiz os 3 anos de clássico e posteriormente eu ingressei na Universidade, antiga Faculdade de Direito. Eu acho que eu fui um pouco quieta, não tanto, porque ninguém muda, né, muito assim, mas quando muito jovem, muito menina, criança, logo em seguida não, eu já fui essa pessoa assim, com muita vontade de crescer, com muita vontade quando eu queria uma coisa, quando eu visava uma coisa, eu focava aquilo, e daquilo eu não me afastava. Então eu acho que minha vida foi assim, com esse temperamento inquieto, sempre inconstante, sempre querendo mudar, sempre querendo alguma coisa diferente. O curso de Direito veio por uma orientação de meu pai, foi mais a vontade dele. Eu, quando estudava no clássico, eu me apaixonei por psicologia. Então eu achava a psicologia uma coisa maravilhosa. Eu me encantei realmente. Não sei, às vezes é o professor, né? Foi o Padre Mendonça que ensinava, então todo mundo gostava dessa disciplina. Todo mundo queria psicologia. Aí foi quando o meu pai, não tinha psicologia aqui no estado. Então meu pai foi até Salvador procurar uma forma que eu ficasse lá. Antigamente era pensionato, não tinha assim uma maneira mais prática de você ficar como jovem. E quando ele voltou muito triste. E eu era muito ligada a ele. Então eu perguntei por que aquela tristeza. Então ele disse assim, imaginando que já naquela idade, já velho, ele dizendo isso, né? E que ia perder a filha justamente naquela época.
eu disse que ele não ficasse triste por causa disso. Eu não iria mais e que ele escolhesse uma disciplina, uma carreira para mim. Ele disse, por que você não faz direito? Você é uma pessoa ativa, você gosta de falar, você se envolve muito com as coisas, eu achava que você dava bem para o direito. E assim eu disse, não seja por isso, vou fazer direito, fiz direito e aqui estou muito realizada, realizando não só a vontade dele, como depois minha própria realização. Foi realmente, eu acho que ele me orientou para o caminho certo. Em nenhum momento eu passei a duvidar, porque o curso é muito bom, ele é tem muito atrativos, as disciplinas são boas, então parecidas até com um pouco de psicologia, porque o magistrado, toda pessoa que se forma em direito, ele tem que ter um certo conhecimento de psicologia, ele não pode ser totalmente leigo. Talvez tenha sido isso que me deixou assim bem envolvida nessa questão de ter escolhido e ter sido tão feliz nessa profissão. No curso de Direito, as mulheres já existiam num certo número, não assim, não vamos dizer 50%, mas eu acho que 30% as mulheres já existiam. O difícil era elas partirem para a profissão, de qualquer ramo do direito, qualquer que fosse, elas se retraíam mais, às vezes se formavam por se formar. Mas a minha turma foi uma turma muito feliz, porque a minha turma, eu acho que tanto homem como mulher, todo mundo procurou se fazer, foi para o Ministério Público, Procuradoria do Estado, muita gente se fez na vida. Então acho que foi uma turma assim, muito privilegiada. Aquele local é lindo, até hoje, né, quando eu passo, eu acho que qualquer pessoa que passa por ali, né, vê assim, uma tranquilidade, uma paz, aquele corredor bem largo, com aquelas salas de um lado, salas do outro. As turmas eram pequenas, então o entrosamento, o engajamento de todos era muito grande. Então a gente não distinguia quem estava começando, quem estava terminando, era tudo um grupo só, porque as turmas eram pequenas e aí o relacionamento ficava bem agradável. Então, grandes recordações, até daquelas árvores na frente, plantadas com aqueles bancos que nós sentávamos ali, tudo jovem, né? Tudo assim, sem muito compromisso com a vida, né? Só pensando coisas boas, nada de ruim existia naquele momento para a gente. E foi uma coisa muito, muito agradável, dá boas recordações. Olha, como toda a vida eu gostei muito de direito civil, então a gente pende muito para o professor quando a gente gosta daquela disciplina. Então eu tenho assim, professor Gonçalo Ronenberg Leite como meu professor número 1, né? Não vou dizer que os outros eu também não tenha gostado. Doutor Osman Aura Fontes foi um professor maravilhoso, ele inclusive foi nosso paraninfo, tenho boas recordações. Doutor Valdemar Fortuna de Castro, que inclusive casou meus pais, então ele trazia assim, sempre ele recordava isso. Olha, eu casei, ele tinha sido juiz, já estava aposentado, ele dizia, eu casei seus pais. Então, você é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande. E como ele sabia que eu não gostava muito de direito penal, eu gostava mais de direito civil, ele ficava me puxando muito e dizia bem assim, não, você vai aprender direito penal. Aí quando eu fui fazer o concurso do Ministério Público, aí eu fui atrás dele, inclusive, dizendo bem assim, professor, eu queria que o senhor me orientasse aqui nessas questões aqui. Ele chegou, viu que você estudou mais direito civil do que direito penal, não devia lhe ensinar neste momento. Mas pessoas maravilhosas, professor Bonifácio, Fortes, eu tive professores maravilhosos. A época também era uma dedicação exclusiva daqueles mestres queridos, muito competentes, dedicados, boas recordações. A cidade de Aracaju era totalmente diferente do que nós vivemos hoje, uma cidade pacata, mas hoje a cidade é bem melhor, não é? Uma cidade mais agitada, não é? Um centro que já tem uma repercussão lá fora. Antigamente você falava em Aracaju, era até triste se falar, porque parecia uma cidade do interior. E hoje não, hoje está uma cidade que não faz vergonha a nenhum sergipano, pelo contrário, né? Precisamos administradores mais empolgados, né? Querendo mais, entendeu? Para mostrar que nós temos, a natureza aqui ajuda muito, nós temos coisas belíssimas, nós temos praias lindas, né? Nós temos coisas lindas que precisam ser realmente exploradas e nós precisamos
que os governantes se empenhem mais nessa questão do turismo para que Aracaju se torne realmente uma cidade bem vista lá fora. Foi bem interessante, né? Porque eu fui ser realmente procuradora do Instituto do Açúcar e do Álcool, e lá a legislação açucareira, onde eu não tinha visto a legislação açucareira, nada sobre legislação açucareira na faculdade. Mas foi importante porque eu passei a estudar, meu pai entendia muito, porque ele tinha sido funcionário público federal junto à Receita Federal, então ele tinha conhecimento dessa legislação, me ajudou muito no início, meu pai me orientou muito, e essa parte administrativa, acho que eu comecei daí, essa parte assim, organizacional, eu tenho certeza que foi com a orientação dele. Que hoje eu sou uma pessoa muito assim, organizada, tudo nos seus lugares, então eu acho que quem trabalhou comigo sabe que eu sou muito organizada em tudo que eu faço, acho que por isso que eu talvez consiga fazer tantas coisas ao mesmo tempo, devido à minha organização pessoal. Então é uma coisa assim que eu devo justamente no início da minha carreira como procuradora, mediante a orientação do meu pai. Foi uma coisa assim bem interessante, né, porque eu comecei em dezembro de 1971, 1º de dezembro de 1971. E o início da carreira, todo mundo muito empolgado, e eu tive um baque muito grande, que foi a perda do meu pai. Então, meu pai, apesar de ter me guiado em tudo na minha vida, ele não conseguiu me ver como juíza aqui na Terra, né? Mas tenho certeza que ele me viu e me orienta até hoje. Lá na comarca de Neópolis, eu tive existia um fato interessante. Nós substituíamos, não sei como é agora, mas a substituição de Neópolis era a comarca de Propiá. E, na época, doutor Antônio Machado era o juiz de Propiá. Ele teve 2 acidentes simultâneos. Ele teve um acidente, se afastou, eu substituí. Quando eu substituía Machado, começando a minha carreira, eu ficava com 10 municípios. Eu pegava toda aquela cidades de beira do Rio São Francisco. Eu já tinha 4, né, que era Neópolis, Pacatuba, Brejo Grande e Ilha das Flores, e ficava com 6. Né? E aí ficava uma coisa muito difícil para mim, começando a vida, recém-casada, porque eu fui nomeada no mês de dezembro. No mês de janeiro eu casei, logo em seguida. E aí eu tomava conta de 10 municípios. Era coisa assim muito difícil para mim conciliar, mas eu acho que valeu a pena, né? Eu acho que eu me acostumei a ver o trabalho sob outro ângulo, porque eu já senti que o trabalho é grande, todo trabalho tem que ter ostentação, ele tem que se ostentar para que a gente dê valor a ele. Então foi aí que eu me dediquei muito ao trabalho, né, com colaboração agora já do meu marido, né, compreendendo as minhas ausências, recém-casada, mas foi tudo muito prazeroso. E com isso eu passei o quê? E doutor Antônio Machado, o que é que aconteceu? Tão logo ele saiu de um acidente, quando ele voltou, com menos de 15 dias ele sofreu outro. Então eu o substituí mais de ano. Então, foi uma média assim, de 1 ano e meio que eu substituí Antônio Machado. Ou seja, o meu início na carreira de magistrada foi de 10 municípios. Então, eu tive uma experiência maravilhosa. Então, nada para mim foi difícil daí por diante. Não é verdade? Você começar uma vida com 10 municípios, você não sente dificuldade de mais nada, porque o início é que ele forma, né? O início, a formação é tudo. Então, a minha formação como magistrada foi administrando 10 municípios. A senhora chegava a fazer audiência? Ia. Não, eu fazia assim. A minha, que era Neópolis, a minha comarca, eu ia aos distritos, aos 3 distritos. Em Propiá, eu só ia Cedro de São João, que era maior. Os outros menores, eu ia para um mais próximo, para trazer as pessoas mais próximas, porque eu sempre tive essa preocupação do deslocamento das pessoas, não só com o deslocamento, como a alimentação dessas pessoas. Então, eu sempre gostava de estar presente nos distritos. Naquela época, eram 6 municípios, então, Propiá como sede, e 5 municípios como distritos, inclusive Cedro de São João.
era distrito de Ipropiá. Então eu sempre fazia assim, eu ia para próximo de um para ver se naquele dia eu fazia as audiências daqueles mais próximos, por causa do deslocamento. Olha, quando eu estava, como juíza, eu fiz um livro com esses formulários todos, eu padronizei tudo. Então, quando já assim, uma previsão do processo virtual. Eu tinha, quando juíza da 9ª Vara Civil, tudo era padronizado. Então, inclusive eu tive um escrivão que foi Lauro, que ele não se adaptou a minha maneira de ser, minha maneira de trabalhar, e houve uma reação muito grande por parte dele. E eu sofri muito com isso, porque eu queria modernizar e ele não aceitava, ele era conservador. E o tribunal também não vamos dizer assim, não valorizava muito esse meu lado de modernizar a coisa, porque o tribunal era muito fechado, muito conservador. Melhorou muito, né? Mas ainda tem algumas coisas conservadoras, mas melhorou muito. Então eu dizia bem assim, olha, eu fiz isso assim, mas para que essa maneira, para que essa mudança? O que existe não está certo? Então a mentalidade era essa. Mas aí veio outra escrivã, que foi Carla Ora, então Carla Tagino, né? Então a Carla, ela gostou dessa maneira do meu trabalho. Quando ela já chegou, já existia, eu mostrei para ela como era que eu gostava de trabalhar, e houve uma sintonia muito grande e nós desenvolvemos uma vara de um formato tão interessante, que eu lembro que tinha um advogado antigo aqui que ele dizia que meus processos, os espíritos eram que despachavam, porque ele disse que não via a minha mão despachando, né? Porque já era tudo, eu tirava fotocópia das coisas e colocava de acordo com adaptando aquela realidade, né? Assim mesmo foi quando eu, imaginando como é que o rapaz do correio, o carteiro, ele chega na sua casa, entrega uma correspondência, o que é que ele faz com você? Ele está lá, aquele formatozinho onde ele só passava um X, né? Ele só passa um X até hoje. Ele não diz nada, encontrou, não encontrou, está tudo. Eu disse, um oficial de justiça é um carteiro. Então eu vou fazer isso mesmo para o oficial de justiça. Houve uma reação. Eu lembro que meu oficial de justiça, seu Elias, ele disse bem assim, a senhora está pensando que eu sou analfabeto? Que eu não sei lavrar uma certidão? Porque a senhora me colocou agora para colocar um X, né? Porque o X é quem faz o analfabeto, né? A gente coloca um X para que ele assine, ou então a pessoa que não sabe, o semi-analfabeto, a gente coloca um X para que ele assine de um lado, né? A senhora me faz um X, então houve uma reação muito grande. Mas eu elaborei um livro com todos esses formatos que eu imaginei, que eu fiz e que eu utilizei, inclusive Dr. Ricardo Abreu, ele era como presidente da AMASE, ele fez o lançamento do meu livro pela AMASE e eu fiquei muito feliz, era Racionalização da Justiça. Eu fiquei muito feliz com o lançamento desse livro, porque aí os colegas começaram a observar, alguns começaram a me perguntar como era que eu fazia para agilizar mais e tal. Outros não gostavam, né, rejeitavam, e assim, tudo na vida que você muda, você tem aquelas pessoas que gostam, aplaudem, e tem aquelas pessoas que rejeitam, e você tem que entender, porque a mudança é uma coisa difícil, muito difícil, né? Não é uma coisa fácil mudar, tudo na vida é difícil. A promoção do 2º grau veio como eu sempre esperava, por antiguidade, né? Eu era mais antiga, e aí eu fui escolhida, teve a vaga, né? E aí eu fui escolhida como a mais antiga. Eu achei bem interessante, graças a Deus eu entrei na magistratura muito nova, e aí consequentemente eu cheguei no tribunal também relativamente nova, não é? Porque já que eu tinha entrado nova, foi por tempo de serviço, foram muitos anos no interior, só do interior eu passei 10 anos no interior, né? Fora o tempo que eu passei aqui. Trabalhei primeiro na 4ª Vara Criminal e depois eu fui para a 9ª Vara Civil, onde permaneci até alçar o cargo de desembargadora. Contei com pessoas maravilhosas como Evaristo, né? Até o próprio Machado, que hoje é promotor, trabalhou também na escola.
E a escola, eu acho que eu conciliei essa parte de gestão com magistério, né? Já havia uma coisa despertando ali em mim, o magistério, né? Tanto assim que eu consegui trazer, implantar o curso, né? O curso de aperfeiçoamento de magistrados, o curso para a magistratura, formava as pessoas para se tornarem magistrados. Na época estava muito em evidência esse tipo de curso. E aí eu peguei a escola e lembro perfeitamente que a escola não tinha sede, a escola não tinha arquivo, a escola eu recebi dentro de uma caixa com uns cassetes, né? Aqueles vídeos pequenininhos. Eu acho que não era nem vídeo ainda, era somente a voz, não lembro nem se passava ainda a imagem. E aí eu fui desenvolvendo, não tinha dinheiro nenhum, não tinha verba própria, não tinha estruturação. E aí eu fui fazendo os cursos, né, dando palestras, chamando pessoas de fora e fazendo com que ela ganhasse dinheiro e começasse a se estruturar. Foi justamente aí que ela tomou corpo, né, mas com muito sacrifício, porque o tribunal não valorizava a escola como hoje ela é valorizada. E, inclusive, foi imposição que existiu, né, da AMB, no sentido de que os tribunais destinassem uma verba para a escola da magistratura, mas nós não tínhamos dinheiro nenhum. E as pessoas, inclusive, diziam: por que é que Marilza está cobrando? Eu cobrava porque eu precisava de dinheiro para formar realmente a escola da magistratura. Então, as pessoas que passaram por lá sentiram dessa dificuldade justamente pela falta de verba, né? Porque não tinha nada. E hoje em dia ela tem sua vida própria, tem sua verba própria destinada para a escola, para os cursos. Hoje ela está bem estruturada, mas eu fico muito feliz em ter dado esse pontapé inicial e muitas pessoas que eu coloquei ali se mantêm ali, né? Até hoje, né? Meus funcionários que começaram comigo, que plantaram aquela semente e que hoje eu vejo essa semente brotando, eu fico muito feliz, muito feliz. Então foi assim uma fase muito gratificante, né? Porque eu acho que todo desafio, tudo é um desafio na vida, né? Quando você se propõe a fazer uma coisa e um serviço e você se dá de corpo e alma e conta com colaborações, né? Eu contei com pessoas maravilhosas que deram as mãos, né? E Evaristo foi a mola mestra assim da escola, com aquele temperamento inquieto dele, uma pessoa que trabalhava com 2 computadores ao mesmo tempo, coisa que até hoje eu nunca vi. Era uma pessoa assim fora do comum, QI, né? Veja mesmo onde é que ele se encontra hoje em Brasília, né? Em Singapura, pois é. Então eu acho que os meus pupilos voaram mais longe do que eu esperava. Deus me deu essa oportunidade de ser escolhida para ser corregedora, então eu coloquei assim muita coisa em prática, inclusive como se fosse assim, né, o início de uma futura presidência. Haja vista que muitos projetos que eu coloquei de início na corregedoria, como eu não tinha condições de fazer, porque o corregedor não tem as condições que tem o presidente, então eu iniciei, mas complementei na presidência, como todo município com justiça. Então, casamentos comunitários, a questão de colocar um link em linkar todas as comarcas, todo mundo ficou com possibilidade de se comunicar via internet. Inclusive aqueles municípios que não tinham essa condição, eu coloquei comunicação via satélite. Deixei todo mundo se comunicando. E aí, muita coisa que eu tive a oportunidade de fazer, eu fui fazendo. Por exemplo, eu imaginei como é que um oficial de justiça, ele não faz o papel, olha o carteiro voltando para a minha mente, não faz a mesma coisa que o carteiro, porque ele trabalha por região. Então ele tinha um mandado, às vezes, vamos dizer, no bairro industrial, tinha outro na Atalaia. Imagina, pegar um transporte para vir para cá, que dificuldade. Realmente os mandados, um número bem menor, mas não deixava de ser um grande sacrifício. O meio de transporte também é mais difícil naquela época. Se hoje é difícil, imagine naquela época.
Então, foi o que eu imaginei, vamos trabalhar por região. Então, mudei os oficiais de justiça, todos eles trabalhavam por região. Quem trabalhava numa região, com 6 meses, tinha um sorteio para que ele, se ele tivesse assim, vamos dizer, tivesse tido a sorte de pegar uma região boa e o outro pegou uma região ruim, né, não ficar por muito tempo nessa situação confortável e essa outra desconfortável. Então, vamos fazer novo sorteio para ver para quem vai a sorte novamente, né? Podia ser que aquele que estava naquela região não tão boa tivesse a sorte de pegar uma melhor. E a que estivesse boa, também podia pegar uma boa do mesmo jeito, porque era sorteio, e o sorteio bem direcionado, não existia bem direcionado, assim, bem elaborado, bem feito, né? Porque não havia direcionamento para ninguém. Então era a sorte de cada um e todos tinham essa certeza que era a sorte de cada um. Eu acho que quando você tem a vontade de fazer alguma coisa, então você vai muito firme na sua vida, você vai com o seu pé direito, né, e com aquele propósito e com a convicção de que você vai realizar aquele seu propósito. Então, eu acho que uma coisa que me deixou assim muito forte nessa questão foi justamente isso, né? Alimentar esses anos todos aquilo que eu comecei na corregedoria, que não consegui fazer porque eu não tinha verba própria para fazer. Então eu dizia bem assim, chegou a hora de tantas das minhas realizações profissionais. E fora isso, foram as pessoas com quem eu contei. Então eu escolhi eu disse no meu discurso de posse que eu ia escolher como para chefiar os setores mais importantes a minha prata da casa. E realmente eu coloquei como para dirigir todos os funcionários da casa. Inclusive você foi um, né, quando você fez um projeto belíssimo que foi Sergipe Justiça. Então, que tem até hoje, mas eu lembro que na época até Brasília nos chamava por causa deste projeto. Então isso eu contei assim com pessoas, funcionários da casa, e eu tenho a impressão que eles passaram algum tempo abafados. E aí eles disseram bem assim, nós estamos tendo a oportunidade, né, de mostrar justamente isso. Eu dizia para eles, de mostrar que nós temos capacidade. Vocês têm a oportunidade de mostrar tudo que vocês sabem, que eu tenho conhecimento, tenho certeza que todos sabem. E aí nós trabalhávamos até 1h da manhã, 2h da manhã, todo mundo sorrindo, uns iam para casa, eu ficava trabalhando, esperando que aquele jantasse e eu voltasse para despachar comigo. Então todo mundo sabia que quando via aquela luzinha da presidência, da sala da presidência acesa, era porque eu estava presente. Eu estava presente com todos vocês, contei muito com todos vocês. Foi assim uma equipe muito boa que eu formei. Então eu fico muito feliz. Não quero citar o nome para não esquecer. Citei só o de Fábio porque ele está presente aqui, mas eu não quero citar os demais para não esquecer de algum. E todos foram formidáveis para a minha gestão. Então a minha gestão não foi somente essa minha vontade e essa alimentação que eu fiz de projetos durante todo esse tempo. Foi também a garra de vocês, funcionários que trabalharam comigo, sem medir esforço, sem medir hora, não tinha nada. Se eu dissesse vamos fazer isso, todo mundo chegava e vamos. Realmente eu sou linha de frente, nunca deixei ninguém fazer só. Eu sempre estava à frente, mas se vocês não quisessem, vocês não me acompanhavam, porque realmente eu extrapolava um pouco horário, não tinha horário para nada, entendeu? Saía no outro dia de madrugada, já estava na estrada, vendo as obras que estavam sendo elaboradas. Então, foi realmente uma época de loucura, mas uma loucura que teve uma recompensa muito boa. Eu tive a sorte de chamá-los, né, para uma conversa e mostrar a vantagem que nós teríamos, a sociedade teria, de ter um fórum em cada município, e com isso eu consegui o terreno de todos. Foram, se não me engano, foram 38 projetos, distritos, sendo que foram 31 construções com fóruns novos, padronizados. Então, todo lugar que você chega, você encontra aquele mesmo estilo de fórum. O restante foram 7 reformas
E com isso a sociedade ficou muito beneficiada. Eu lembro que na época quem era presidente do Supremo era a ministra Ellen Grace. E ela teve a oportunidade de fazer uma visita ao Fórum do Distrito de Ilha das Flores. Ela ficou encantada. Todo o discurso que ela fazia, ela relembrava Ilha das Flores. Ela dizia que a justiça havia chegado perante a sociedade, próxima à sociedade. E esse projeto eu comecei lá como corregedora e realmente consegui concluir como presidente. E deixei a sala do promotor, a sala do defensor, a sala do juiz, a sala de audiência e um cartório. E a sala de espera para que as pessoas tivessem uma oportunidade de esperar com dignidade, como todo ser humano deve ser tratado, né? Com dignidade. Então isso evitou, como eu trabalhei muito com muitos distritos, logo no início da minha carreira, eram 2 comarcas e 8 distritos, então eu evitava assim que as pessoas se deslocassem. E o que eu me preocupava também não era só o deslocamento, era a alimentação dessas pessoas, porque elas teriam que pagar a alimentação, e se ela estivesse no seu município, elas estariam perto de casa, nem gastariam dinheiro com transporte, nem gastariam dinheiro com alimentação. Mas os distritos, os fóruns estão aí, alguns foram desativados, não sei, talvez por uma questão de necessidade, isso não me preocupa mais, porque eu sempre digo, o importante na vida é você construir, é você fazer, é você plantar, né? E eu lembro que ministra Ellen, eu até mesmo disse a ela nesse momento que eu tinha preocupação com o destino desses fóruns. E ela disse bem assim, tudo que é plantado, por mais que você arranque, você não arranca tudo. E realmente não se consegue, né, arrancar tudo. Além dos distritos, eu construí mais, se não me engano, 9 fóruns grandes, como nós fizemos no Marcos Freire, Santa Maria, Nossa Senhora da Glória, então em Capela, Carmópolis. Então, em muitos lugares eu fiz com fóruns grandes, com amplitude, com a sociedade bem aconchegante, né? Uma forma bem aconchegante de receber a sociedade daqueles locais. Então, e reforma, de todos os fóruns eu fiz reforma. Eu fiz 97 construções, entre reformas e construções, foram 97 obras. Então, eu amanhecia na estrada, porque eu fiscalizei todas. Qual o sentimento de ter realizado tantas ações tão perto das pessoas, quando a atuação de um magistrado geralmente é realizada em gabinete? E quando você fala assim, né, me faz assim lembrar aqueles casamentos comunitários. Que coisa belíssima, as pessoas assim, mais de 50 casais, né, mais de 100 casais, tudo casando, sendo tudo velho, às vezes pessoas que conviveram muitos anos e não tiveram oportunidade de casar. E nós proporcionamos, né, essa forma. Inclusive, nós fazíamos bolo de casamento e eu cantávamos parabéns. Eu lembro que hoje o desembargador Cesário e o doutor Gilson foram meus assessores, tanto na corregedoria como na presidência. Eles brincavam muito porque eles que eu cantava parabéns e balançava a cabeça para cantar parabéns. Eles que não sabiam por que eu fazia esse movimento da cabeça, bem interessante, mas eu fazia. Até hoje eu ainda faço esse movimento e lembro deles nesse momento. Então, olha, tem mais ou menos um mês que eu vou entrando aqui na Casa Alemã para jantar, que eu gosto muito de ir ali na Casa Alemã, e encontrei uma pessoa que falou sobre esse projeto do Todo Cidadão com Registro. Eu fiquei impressionada, uma pessoa que não tem nada a ver com a magistratura, não tem nada a ver com justiça, é uma médica, inclusive. Ela disse que nunca viu um projeto tão bonito. Ela participou de uma das inaugurações ali lá no Hospital Santa Isabel, na maternidade de Santa Isabel. E ela ficou impressionada porque todo mundo já saía com o seu registro, as pessoas pobres que não registravam seus filhos porque às vezes não tinham condições, depois esqueciam, desinteressados, porque as pessoas também são desinteressadas, isso também existe na sociedade brasileira. As pessoas parecem que mais carentes são mais, talvez desestimuladas, não sei nem se desinteressadas, desestimuladas. Então era assim, uma oportunidade de registrarem seu filho e ganhavam uma cesta, né? Era quem registrava o filho, ainda ganhava uma cestinha, né? Era de presente, era uma coisa assim
muito interessante e muito estimulante. Então, você veja como o ministra Ellen disse, né? O que planta não arranca, você não consegue, né, puxar de vez. Você veja uma pessoa que eu nem lembrava mais dessa pessoa, me chamou justamente para me falar sobre esse projeto do registro, todo cidadão com registro. Eu levei até para o município de Itabaiana esse projeto. Eu expandi também para o interior. Eu lembro que eu expandi para o interior. Foi muito bom. Eu fico muito feliz com isso. E os casamentos maravilhosos, né? Aqueles 2 ônibus que nós tínhamos, que nós saímos aí. E outra coisa, né, que eu achei bem interessante na nossa gestão, foi que todo projeto tinha uma camiseta com a logomarca. Então, todo projeto, quando a gente se deslocava, eu lembro perfeitamente da logomarca de Todo Cidadão com Justiça, ou Justiça Cidadã, era Justiça Cidadã. Tinha a logomarca no ônibus e tinha a logomarca nas nossas camisetas. E todos nós íamos de camiseta. Era bem interessante. E lá as pessoas vibravam quando nós chegávamos, né? E nós ficávamos lá mesmo, dormíamos no interior, passávamos o final de semana lá no interior trabalhando com esse projeto. É muito gratificante, é muito gostoso, é muito prazeroso você relembrar tudo isso, e eu agradeço essa oportunidade de estar relembrando bons momentos da minha vida. A senhora, inclusive, conseguia a participação de outros órgãos, né? A senhora levou o TRS, isso, a Secretaria de Segurança Pública. Isso, né? Tirava título, tirava a certidão, não só a certidão de nascimento, que era com a própria Justiça, como também nós tirávamos o título e a carteira de identidade das pessoas, né? Foi muito bom. Até cabeleireiro a gente levava para as pessoas se apresentarem melhor, quem quisesse ter uma aparência melhor, tinha uma oportunidade de se apresentar. Foi muito bom. Doutora, a senhora construiu fóruns ou reformou, a senhora deu computador para todo magistrado, todo servidor, e a senhora também se preocupou em conectá-los. Conectar cada pessoa, esses computadores, esses sistemas todos, ao sistema de controle processual, mesmo que a unidade precisasse ser conectada via satélite, quando era o caso de algum local mais remoto. Como foi ter uma meta, algo assim tão audacioso? Pois é, você disse certo, né? Como é que uma pessoa pode pensar tão alto, né? Mas eu acho que todo mundo tem que pensar alto para que ele possa fazer algo, né? Mesmo que ele não chegue na altura que ele imaginou, que ele planejou, mas ele chegue próximo, mas ele tem que pensar alto justamente, né? Então foi realmente um projeto audacioso e eu contei muito com o pessoal de tecnologia, não é? A Denise, nesse caso, foi quem me auxiliou muito, me orientou muito, e nós fizemos isso com muita habilidade, né? Foi feito de uma maneira até não foi muito sacrifício, né? Porque nós contratávamos as empresas formavam um link e aqueles VCA ainda sobrou. Sobrou, esse município não pode ficar isolado. Quem sobrou tem que se comunicar. Então a comunicação é muito importante, né? Em todo sentido, né? Hoje em dia nós vivemos um momento muito bom no mundo. Por quê? Por causa da comunicação. A comunicação, eu acho que você que trabalha em comunicação, Fábio, você sabe que é o que existe de mais importante no mundo, é a comunicação. Eu hoje me considero uma pessoa mais feliz ainda, porque está tendo a oportunidade de participar dessa fase do mundo. Essa fase que a comunicação vem em primeiro lugar. Então você abre um telefone, você se comunica na hora, você sabe de tudo. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida profissional, para eu conseguir uma jurisprudência era uma dificuldade imensa. Hoje você vai lá na internet e você encontra jurisprudência a que você quer, ou seja, você encontra o que você quer, né? Você encontra a receita, minhas receitas todas hoje, quando chega uma doméstica aqui para eu orientar, eu não sou muito boa em cozinha, aí eu vou para a internet, pego as receitas e passo para ela. Então tudo hoje é a comunicação. Então eu acho que já pensava naquela comunicação desde aquela época e já deixei todo mundo se comunicando. E aí foi uma coisa assim muito boa, muito importante para todo mundo. E hoje em dia, né, quando eu acho que cai um link, os juízes gritam, os funcionários gritam, ninguém admite mais não estar, né, em comunicação com todos, né?
As primeiras coisas que eu vou fazer, que já realmente foi uma das primeiras, foi a compra dos computadores. Eu não esqueço nunca, né? Eu até lembro desse vídeo que vocês fizeram, que foi justamente o caminhão chegando com várias caixas de computador, e aí todo mundo feliz, né, com aqueles computadores. E aí eu disse bem assim, bom, vou deixar todo mundo com um computador, isso seria uma ideia, né, uma vontade a ser... Uma necessidade, não era nem vontade, ela era uma necessidade, todo mundo ter o seu computador. E por que começar pelos municípios mais distantes? Porque eu fui juíza do interior e eu senti muita dificuldade. Na época não tinha computador, era máquina da datilografia, e eu vivia solicitando aqui no tribunal uma máquina que estivesse mais ou menos em condições de uso, e eu mesma levava a máquina na mão para a comarca, porque lá não tinha máquina para você trabalhar. E na época eu precisava de uma máquina até para o pessoal, porque eu podia ter a minha, mas o pessoal não tinha máquina. Então era o nosso instrumento de trabalho. Então eu acho que isso é muito importante quando você passa, não é, primeiro por essa fase da vida, você sente as necessidades e você se sente assim muito... agraciado por Deus em ter tido a oportunidade de refazer essa questão, né? Mudar as coisas, né? Ter a oportunidade de dizer bem assim, olha, se o funcionário estava em pé, ele não vai ficar mais em pé, ele agora vai ter o seu computador. E realmente eu dotei cada funcionário com um computador. Isso foi uma questão assim, e começando pelo lugar mais distante, o último foi aqui. Porque como aqui geralmente começava pela capital, inclusive começava pelo tribunal, eu dizia, eu vou começar o inverso, porque aqui deve ter coisa mais nova. Aqui deve ter não, porque eu estava aqui e tinha coisa mais nova. Então eu dizia, vamos começar pelo mais distante, que não tem nada, que eu sei que não tem. Então eu comecei pelo mais distante. Foi uma questão assim, de uma visão que eu tive e agradeço essa oportunidade que eu tive de resolver esse problema tão sério, né? E eu espero que isso tenha servido de exemplo para os que me seguiram, né? Não sei, porque a minha participação lá no tribunal, hoje eu estou mais distante, né? Quando você se aposenta, você tem que ficar distante. O pregão eletrônico com registro de preço é um sistema muito bom, né? Porque ele dá a oportunidade, dá essa abertura para que outras instituições as instituições públicas, elas possam vir aderir a esse registro de preço. Então, com a divulgação, né, porque nós tivemos uma gestão muito transparente e muito divulgada, né, inclusive com o programa que nós apresentávamos, que havíamos comprado isso, aquele computador, então todo mundo veio atrás dos nossos computadores, da compra dos nossos computadores. Então, como era uma forma assim, com muita divulgação, e aí as instituições começaram a ter conhecimento. E as próprias empresas se encarregavam de dizer, olha, eu vendi ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, eu vendi através do pregão eletrônico com registro de preço. Era uma propaganda para eles. Então, evitava que aquela instituição fizesse a nova licitação. Eles vinham aderiram aos nossos preços. Então, foi uma prova, assim, né, mais do que cabal, de que realmente nós compramos com os preços bem razoáveis, para não dizer assim, baixos, né? Porque, caso contrário, essas instituições não teriam aderido às nossas compras. E elas aderiram, foram inúmeras, acho que mais de 100 instituições públicas que aderiram aos nossos preços, às nossas compras, aliás. Então, eu fiquei, assim, muito gratificada, né? E aí, eu devo isso às pessoas que trabalharam muito com essa questão do pregão eletrônico na licitação, né? Nós tínhamos, assim, até o próprio Haroldo, que hoje é juiz, ele trabalhava lá, a Eneida que trabalhava, né? E nós tivemos, assim, pessoas formidáveis que pegaram, assim, esse projeto com muita força, com muita garra, né? Então, todo mundo que trabalha com muita garra, eu acho que esse trabalho tem muita prosperidade. Na época, o CNJ desenvolvia um outro projeto de processo eletrônico. E eu estava aqui com um projeto também, já finalizando, de processo eletrônico. E o CNJ, o doutor Tejada, na época,
vamos dizer, era o pai dessa criança lá no CNJ. E ele queria que isso se tornasse a nível nacional. Realmente era importante, como hoje você tem que ter, você não pode ser uma ilha, você tem que estar, né, em comunicação e interligado com tudo. Mas acontece que meus funcionários, com muito sacrifício, eles fizeram esse projeto. Mas até eles mesmos, eles tinham receio de lançar o projeto. E eu dizia bem, não, esse projeto vai ser lançado, nós vamos escolher um juizado como piloto. E aí eu tive, assim, a receptividade da doutora Elbe. A doutora Elbe foi quem aceitou o primeiro juizado virtual. E eu disse bem assim, e aí eles tinham receio, eles tinham razão. Eles disseram bem assim, se isso não der certo, como é que vai ser? Então, o nosso nome, o nosso projeto, como é que a repercussão do nosso nome? Eu dizia, não tem problema nenhum, vamos fazer um projeto piloto. Se der certo, nós vamos estender. Se não der certo, acaba ali mesmo, não precisa se estender o que não dá certo, só se estende o que dá certo. E assim nós fizemos nesse juizado e deu tão certo que antes de eu sair eu estendi para todos os juizados. Então todos os juizados ficaram realmente com o sistema de processo virtual e cada juiz do juizado recebeu um notebook, né? Foi agraciado com um notebook nesse sentido, não era mais nem o computador, já era um notebook, porque ele podia levar para casa e podia já trabalhar em casa, né, com um notebook, coisa que ele não podia fazer com o computador. Eu comecei em Neópolis, como eu lhe disse, já fazendo eleição de 10 municípios, que foi uma experiência muito boa. Depois eu vim para Simão Dias, e em Simão Dias o Tribunal Superior Eleitoral determinou que eu fizesse uma revisão eleitoral. E aí eu tive a oportunidade naquela época de cancelar 8.000 e tantos títulos que não pertenciam a Simão Dias. Então foi assim um trabalho muito exaustivo, mas um trabalho assim que me deixou bem assim habilitada para trabalhar nesse ramo do direito, que é o direito eleitoral. O trabalho é grande de eleitoral, um trabalho constante, né? Antigamente pior ainda, porque a gente assinava tudo, hoje não tem mais necessidade. E era muito cansativo, né? Porque você tinha que assinar a folha de votação, o título do eleitor, o canhoto do eleitor, o pedido do eleitor. Então você assinava 4, 5 vezes só para um eleitor. Fora a dedicação que você tinha que ter no exame do pedido dele, se era válido, se não era válido, para você diferir ou você indeferir. Então, era um trabalho exaustivo, mas eu gostava do direito eleitoral. Toda a vida eu me dediquei muito ao direito eleitoral, tanto assim que a primeira disciplina que eu ensinei na Universidade Federal de Sergipe foi direito eleitoral. Pois é, quando eu recebi o convite do ministro Félix Fischer, eu tomei um choque, né? Quando ele me disse bem assim, você vai para a 5ª turma. E a 5ª turma era penal. E eu disse, tudo bem, mas eu não sei se o senhor tem conhecimento, não é a minha área, não é a área que eu venho atuando ultimamente, porque eu atuei aqui só na comarca de Aracaju, eu fui da 4ª Vara Criminal e no interior trabalhei muito com crime. E não era muito dedicada ao crime, como eu disse, desde a época da universidade com o professor Valdemar Fortuna de Castro. Mas eu disse, eu tenho certeza que eu não vou decepcionar o senhor. O senhor pode confiar em mim, que eu vou dar o máximo. E realmente eu passei a estudar, estudei muito, né? Eu passava as noites todas estudando, trabalhava durante o dia, à noite ia estudar. E contei também com uma equipe muito boa, inclusive foi uma equipe escolhida por mim, não levei ninguém daqui. Foi uma equipe que estava assim, vamos dizer assim, de escanteio. Essa equipe não estava trabalhando, eu fui 1 a 1, entrevistando. Eu lembro que a chefe de gabinete perguntou, a senhora quer que eu entreviste ou a senhora entrevista? Eu disse, meu olho clínico é muito bom. E hoje eu tenho grandes amizades lá em Brasília, do pessoal que trabalhou comigo. Eu trabalhei 2 anos e fui muito feliz. Eu tenho certeza que eu não decepcionei o ministro Félix Fischer. E para mim foi a melhor fase da minha vida. Foi uma experiência muito boa, né? Eu mostrei do que o ser humano é capaz, né? Não foi só a mim que eu mostrei tudo que um ser humano é capaz de fazer. É só a vontade de querer, a força de vontade. É uma coisa muito importante. Lógico que você vai renunciar a tudo. Se você perguntar como é Brasília, eu não sei lhe responder. Porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava e eu estudava ao mesmo tempo.
Então eu não sei, não participei da vida de Brasília, né? Aquela vida noturna, nada disso eu participava, porque meu tempo que sobrava eu dedicava ao estudo, mas eu fiquei mais do que feliz, porque todos gostaram muito do meu trabalho. Eu lembro que eu tinha um colega que também é desembargador, ele era do Paraná, e ele veio junto comigo, e ele era oriundo do Ministério Público, e eu da magistratura. E ele foi embora, ele não se adaptou bem, questão de família, aí ele foi embora. E de lá ele sempre se comunica comigo e perguntou, e aí, está gostando? Eu disse, eu agora estou melhor. Oi, você não estava bem? Eu aí falei para ele justamente isso, que eu não estava bem porque não era o meu ramo. Ele disse, eu nunca notei. Então, para mim, aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque uma pessoa, né, que vem do Ministério Público, que lida o tempo todo com o crime, e não perceber que eu não tinha um grande conhecimento com aquele ramo do direito, para mim, aí eu disse, pronto, eu agora já estou sacramentado, eu sei que não tem mais problema, porque se ele não reconheceu que eu não era tão tarimbada no direito penal, então mais ninguém reconheceu isso, e eu aí fui para frente, me deu mais força ainda, mais empolgação, e foi realmente um momento marcante na minha profissão. A senhora chegou a ficar lá, foi até alguma recondução, né? Várias reconduções. Enquanto o ministro Félix Fischer, ele foi o presidente, eu permaneci. Quando ele saiu, lógico, é como todo requisitado, quando sai, sempre muda, né? A sala de aula para mim foi muito importante na minha vida. E foi o seguinte, eu fui convidada por um colega que eu quis muito bem, e que guardo boas recordações dele, que foi do Zé Antônio de Góes. Então, ele me chamou para dar uma palestra lá para os alunos da universidade. E eu fui dessa palestra, e eu o chamava de Tonho, eu dizia, e eu sei para dar palestra, você vai dar uma palestra. Fui dar a palestra, e lá todo mundo se empolgou. Eu fui aplaudida, fui agraciada. Então, a partir daquele dia, eu passei a ter um estímulo, algo despertou em mim. Houve, não sei, né? O sino bateu assim e eu disse, olha, eu vou para o magistério. Mas nessa época, eu não estava ainda em Aracaju, eu estava no interior e não tinha como conciliar a vida de juiz do interior com o magistério aqui. Então, foi por mais próximo que fosse a cidade, porque eu terminei no interior em Itabaiana, né? Então, não era tão longe, mas o serviço era muito grande, porque Itabaiana não era sozinho. Itabaiana tinha até Campo do Brito, era distrito de Itabaiana. Então, o que foi que eu fiz? Esperei vir para Aracaju, e quando eu cheguei aqui em Aracaju, eu fiz o concurso para a universidade, e aí passei a lecionar. Lecionei várias disciplinas, lecionei direito eleitoral, direito comercial, prática comercial, direito civil e prática de processo civil, que foi com que eu finalizei. Inclusive, deixando assim um marco da minha presença na universidade com a construção de um fórum, que inclusive eu coloquei o nome de professor Gonçalo, que era de direito civil, aquele professor com que eu disse que marcou muito a minha pessoa da minha passagem pela Faculdade de Direito. E como as nossas audiências não eram pela manhã, eram pela tarde, né? Eu já saía direto, a maior parte das vezes não dava tempo de passar em casa para jantar e ir dar aula, que eu só dava aula à noite. Então eu já saía direto, saía toda arrumada, e os alunos achavam que eu havia me arrumado para ir dar aula. E eu dizia, gente, eu estou assim porque eu vim do trabalho, um trabalho que exige que nós nos comportamos dessa maneira, nos trajamos dessa maneira, né? O nosso traje tem que ser um traje mais, mais conservador, talvez um pouco mais conservador. Eu tenho hoje magistrados que foram meus alunos de direito eleitoral, né? Sérgio Lucas foi meu aluno de direito eleitoral, que eu lembro assim no momento. Desculpa os demais se eu não lembrei aqui no momento, eu sei que tem muitos que foram meus alunos. Eu tenho um aluno hoje, em tudo quanto é lugar eu encontro aluno. Para mim é uma coisa, vamos dizer assim, talvez seja o que existe de melhor em você exercer o magistério,
seja esse reconhecimento dos alunos pela sua pessoa, né? Inclusive, eu encontro alunos dizendo bem assim: professora, eu não fugi da senhora, porque eu era um pouco exigente, eles achavam, né? Aí eles diziam bem assim: eu estudei com a senhora, passei no concurso porque eu estudei com a senhora. Eu lembro do que a senhora ensinava, aí caiu no meu concurso. E hoje eu tenho um aluno, em todo lugar que eu chego, eu encontro um aluno. Isso é muito gratificante, fora aqueles, né, que se destacaram na vida profissional, quer seja como promotor, quer seja como juiz, quer seja como juiz de trabalho, juiz de direito. Tem o delegado, né, tem procurador, tem gente de tudo quanto é de lugar. Trabalhando no banco, eu mesmo mudei de agência bancária agora, justamente por causa de um aluno. Ele disse: venha para cá, professora, e eu fui para lá para ficar com ele. Então, eu também mantenho esse relacionamento com meus ex-alunos, aqueles que gostaram de mim, que fizeram amizade comigo, a amizade continua até hoje. A vida é feita de momentos, então meu momento de tribunal, ele existiu, eu me realizei, eu fiz. Eu acho que pelo fato de ter realizado tantos projetos, eu hoje me sinto no dever cumprido. Então, é um sentimento muito forte, você ter esse sentimento do dever cumprido, é muito forte. E eu acho que a vida é isso, você parte para outra. Eu hoje estou em outra, estou gerindo minha fazenda, estou fazendo o meu escritório, então bem com a vida, é isso mesmo, cada momento é seu momento, cada fase é sua fase. E a vida da gente é assim, a gente nasce, nós somos crianças, depois nós passamos para a adolescência, velhos e morremos. Então tudo na vida também é assim, né? Você não pode pensar que você vai entrar na magistratura e vai viver na magistratura e vai viver em decorrência da magistratura, não. A minha parte da magistratura já existiu, a minha parte do magistério já existiu. Já dei o que eu tinha de dar, até um fórum eu deixei dentro da universidade. Então, fiz 97 fóruns, né, entre construções e reformas no Tribunal de Justiça, lá dentro da Justiça Sergipana, deixei esse legado. Tudo bem, mantenho, não é bom manter, não é conservar as coisas. E aí, por diante, tantos outros projetos que hoje se mantêm, né, isso é muito importante. Então, eu estou em outra fase da vida, e isso é muito, muito gratificante, e agradecendo a Deus estar viva, com saúde, e tendo a oportunidade de passar para outras fases, né? Viver outras experiências, que é muito bom. Um bom magistrado requer muita coisa, não é? Requer muita dedicação, muita abnegação, muito estudo. Eu sempre digo que é uma profissão linda, é uma profissão difícil, é uma profissão que você não pode reclamar muito, porque foi você que escolheu. E às vezes quando eu escuto uma pessoa reclamando, aí eu tenho vontade de perguntar assim: você teria vontade de exercer outra profissão que não fosse a de magistrado? Uma profissão tão linda. Agora, você tem que partir na certeza de que você vai ter uma sociedade lhe fiscalizando, hoje mais ainda com a imprensa, né, que é muito bom, eu acho maravilhoso isso, né? A própria sociedade cobra de você, isso é muito bom. Então, e você tem que saber, tem que ter conhecimento, tem que lembrar de que quando a sociedade cobra, tem um lado que não gosta de você. Por que não gosta? Não é porque você não serve, é porque todo magistrado, ele julga. E a função de julgar não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. É uma coisa assim, que você perguntar a um cidadão comum, se você julga isso, todo mundo diz: não quero nem saber. Se tiver uma colisão de qualquer veículo e a pessoa quiser ser testemunha para dizer com quem está a razão, ninguém quer nem ser testemunha para não dizer com quem está a razão. E o magistrado tem que dizer com quem está o direito, com quem está a razão. E com isso ele contraria uma parte. Então, todas as vezes que ele julga, ele agrada um, lógico que não deixa de agradar, porque todo mundo fica feliz quando ganha uma questão, e desagrada o outro. E essa pessoa que perde a questão não se conforma. O inconformismo é próprio do ser humano. Então, tudo isso da sociedade que cobra, ela tem razão de cobrar. Então, eu acho certo, porque ela tem que cobrar que o judiciário tenha bons juízes dedicados, juízes estudiosos, né, juízes que vivem assim o seu trabalho, né? Isso é muito importante. Então,
eu acho que é uma profissão que quando você escolhe, você tem que ter realmente uma força muito grande e uma dedicação muito grande para que você exerça aquela profissão com muito afinco. Muito importante, eu quero parabenizar o desembargador Cesário pela iniciativa, e é muito importante, principalmente para os aposentados, porque eles trazem muita experiência de vida, né? É aqueles também que já estão em final de carreira, que estão dando suas entrevistas, seus depoimentos. O depoimento é muito bom, então às vezes o juiz que entra hoje, novo, ele não sabe assim, nem o que se passou, né? O que está por trás dessa cortina, né? Não sabe o que está atrás da cortina. E só um projeto como esse, um programa como este, tem condições de trazer para o conhecimento de todos, para a sociedade, para os magistrados que estão começando, para aqueles que queiram iniciar na carreira da magistratura. Então é muito importante, eu quero deixar aqui o meu abraço e agradecer e também estar participando desse projeto tão importante.